crianças, tudo bem? Nossa, quantas histórias incríveis sobre Jesus a gente já ouviu até aqui, né? Vocês conseguem lembrar algumas? A história que a gente vai ouvir hoje tá lá no livro, aqui na Bíblia, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. É uma história que vocês já conhecem, mas ela é muito legal, é incrível lembrar esse dia. Então vamos lembrar juntos? Vocês já passaram por alguma situação de muito perigo? Um dia que vocês ficaram com muito medo? Vocês conseguem se lembrar de algum dia assim? Na história de hoje, aconteceu isso com os discípulos de Jesus. Eles passaram por uma situação de perigo e tiveram muito medo, mas eles aprenderam que Jesus está sempre do nosso lado para nos proteger, para nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos quando estamos com Jesus. Vamos ouvir? Foi assim. Um dia, Jesus estava com os seus discípulos. Depois de ter ensinado muito para uma multidão, ele falou para os discípulos assim: entrem nesse barco e vão lá para o outro lado do mar, porque eu vou no monte orar. E depois eu encontro vocês, tá bom? E Jesus subiu no monte para orar. E os discípulos, eles são muito obedientes. Lembra que discípulo é aquele que anda com Jesus, aprende com Jesus, faz aquilo que Jesus diz, não é verdade? Então, os discípulos foram no barco, entraram no barco e foram para o mar. Mas aconteceu que lá no meio do mar começou um vento forte que fez as ondas sacudirem assim cada vez mais altas no barco. Vocês se lembram como eles ficaram preocupados? Eles ficaram: ai, 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 que medo! Ventos fortes, ondas altas, ai, que medo! Ventos fortes, ondas altas, ai, que medo! E a essa altura, Jesus sabia que eles estavam em perigo. E Jesus foi até eles para ajudar. E vocês se lembram como que Jesus foi até lá? Se ele pegou outro barco, ou se ele foi de helicóptero? Não, não mesmo. Jesus foi andando sobre as águas. Ah, Jesus é maravilhoso. Ele foi andando sobre as águas no meio daquela ventania e no meio daquelas ondas altas. E quando os discípulos viram, naquela noite escura, naquela ventania, com aquelas ondas altas, alguém chegando perto, andando sobre as águas, eles pensaram que fosse um fantasma. Ai, fantasma não existe, mas eles estavam tão assustados que eles pensaram que fosse um fantasma. Ai, um fantasma! Mas Jesus disse: calma, não tenham medo, sou eu, Jesus. Então Pedro disse assim: Jesus é o Senhor. Ah, mas se é o Senhor, então peça que eu vá aí com o Senhor e que ande sobre as águas. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco naquele mar agitado e ele começou a andar sobre as águas também. Pedro teve fé em Jesus. Jesus falou que ele podia ir e ele conseguiu. Ele começou a andar sobre as águas. Mas Pedro parou de olhar para Jesus. Pedro começou a prestar atenção naquele mar tão perigoso, naquelas águas, naquelas ondas tão altas. E ele começou a olhar aquele vento forte, ondas altas, ai, que medo! Vento forte, ondas altas, ai, que medo! E aí, Pedro teve medo, parou de olhar para Jesus. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ai, Jesus, me salva! Jesus rapidamente pegou a mão dele e ajudou ele a se levantar e falou assim: ah, Pedro, você duvidou. E aí,
Jesus levou Pedro para de volta dentro do barco. E naquele mesmo momento, o vento ficou calmo, as ondas ficaram calmas. Aquela tempestade que antes estava tão assustadora passou. Jesus estava no barco com eles. Jesus acalmou a tempestade e eles pensaram: uau, quem é esse Jesus que até o vento e o mar obedecem ele? Jesus é maravilhoso. Jesus é o Filho de Deus. E quando a gente está com Jesus, a gente não precisa ter medo. Eles foram e conseguiram seguir a viagem deles na companhia de Jesus. E é assim mesmo, crianças. Quando a gente está assustado, quando a gente está em perigo, a gente precisa se lembrar que Jesus está sempre conosco. Jesus, ele quer o nosso bem. E a gente não precisa ter medo quando a gente estiver com Jesus, não é verdade? Então, eles estavam com Jesus e eles agora não estavam mais com medo. E Jesus tinha acalmado a tempestade. E às vezes acontece com a gente também. A gente fica muito assustado numa situação de perigo. Mas sempre lembrem que Jesus é nosso amigo. Jesus está sempre com a gente. Lembrem que vocês podem fechar os seus olhinhos e falar com Jesus sempre que vocês quiserem. Vamos fazer isso agora? Vamos agradecer ao nosso Senhor? Porque quando a gente tem medo, e a gente tem medo mesmo, muitas vezes, mas a gente sabe que o Senhor está com a gente. E isso ajuda a gente a continuar, não é verdade? E a não desanimar. Então vamos fechar os olhinhos e vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada porque sabemos que mesmo quando estivermos com medo, nós podemos chamar o Senhor e nós podemos falar com o Senhor. E o nosso medo vai embora, o Senhor cuida da gente. Obrigada porque o Senhor nos dá muitos livramentos em muitas situações de perigo. O Senhor está ali para nos ajudar e muitas delas nós nem percebemos, mas o Senhor tem nos guardado. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém. Crianças, vocês gostaram da história de hoje? Eu amo essa história, eu amo porque Jesus é maravilhoso mesmo, né? Então um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!